Amado, amada, estamos iniciando mais uma live, dando continuidade ao assunto que eu tenho tratado com vocês. Nós vimos nas lives anteriores que nós somos um povo que temos a esperança da glória de Deus, mas também nós nos gloriamos da tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência com Deus, e experiência com Deus aumenta a nossa esperança da glória de Deus. Eu tenho colocado que a igreja, deixe-me escrever aqui, a igreja, que a igreja é formada por judeus e por gregos. Isto significa que a igreja é formada por gente de todos os povos, raças, línguas e nações. A igreja é formada pelo forte e pelo fraco. No mesmo ambiente de culto, nós encontramos uma pessoa passando por profunda depressão e pessoa muito bem ciente de si mesmo, consciente de quem ela é. Nós encontramos pessoas sadias e pessoas enfermas. Paulo disse que nós devemos nos alegrar com quem está alegre e devemos chorar com quem está chorando, em um mesmo ambiente de culto. Nós encontramos o livre e o escravo. Isto implica dizer todas as esferas sociais são encontradas dentro da igreja. Podemos também dizer todas as esferas políticas, todas as esferas sociais, todas as esferas econômicas, todas as esferas em todas as áreas da lide humana. Nós encontramos dentro da igreja, porque a salvação é dada a todo aquele que crê. Não importa a origem dele, de onde ele veio. Então, a igreja, ela tem um grande aspecto de pessoas que estão participando de um mesmo culto com necessidades diferentes. É por isso que quando João vai escrever uma carta, ele tem o cuidado de dizer: eu estou escrevendo aos filhos, eu estou escrevendo aos jovens e eu estou escrevendo aos pais. Significa que ao longo da evolução da nossa vida cristã, nós podemos alcançar maturidade, nós podemos progredir na nossa experimentação com Deus. Então, nós estamos somos filhos, ou somos jovens, ou somos pais. O que coloca isso quando nós olhamos o que está acontecendo no ambiente da igreja? Nós percebemos que não há como dar uma mesma mensagem a todas as pessoas em todo o espectro de suas necessidades. Quando o pastor, o pregador, o que vai instruir, ele vai preparar a sua mensagem, ele deve orar e buscar a direção de Deus, para que, enquanto ele está ministrando, o Espírito Santo vai aplicando o mesmo alimento nas mais diferentes necessidades. É por isso que muitas vezes o pregador diz uma coisa, a compreensão daquilo que ele diz é outra no coração. Às vezes, a palavra, o texto que foi o alimento de uma determinada pessoa foi numa parte da pregação e depois ela nem ouve mais o resto, porque aquilo já alimentou o espírito dela. O maná, ele vinha sobre todo Israel na experiência do deserto. Mas a Bíblia diz que cada um comia de acordo com sua capacidade.
Cada um come e se alimenta de acordo com o seu estágio de crescimento, o seu entendimento das Escrituras. É por isso que a palavra ela vai se renovando de acordo com o teu crescimento na fé, o teu crescimento na graça, o teu crescimento na força e o teu crescimento na glória. Quando nós lemos a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, diz o seguinte, a partir do verso 11. Ele mesmo, quem? Deus, ele mesmo, Cristo aqui no caso, vamos ver, no verso 7. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Ele subiu, ele levou, ele concedeu. Então, ele mesmo, é Cristo Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então vamos voltar ao nosso quadro. Nós temos judeus, gregos, fortes, fracos, sadios, enfermos, livres e escravos. Cada um destes, eles estão em tem algum grau de necessidade. Por exemplo, se ele não conhece a Cristo, ele é alcançado pelo evangelista. Uma vez alcançado pelo evangelista, ele é alcançado pelo apóstolo, que é o enviado. Uma vez ele é alcançado pelo apóstolo, depois ele é trabalhado pelo profeta. Quem é o apóstolo e quem é o profeta nesse texto? Paulo, ele vai escrever em Efésios, no capítulo 2, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então vamos voltar. Jesus escolheu uns para apóstolos e outros para profetas. Os apóstolos, nós podemos pegar os 12 apóstolos que validaram o Novo Testamento. Os profetas, nós podemos pegar os profetas do Antigo Testamento, que validaram o Antigo Testamento. Então, quando falamos que Deus separou os apóstolos e os profetas, nós podemos estar colocando que ele nos deu o Novo e o Antigo Testamento, mediante a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. O Senhor deu evangelistas. Qual é o trabalho do evangelista? Nos fazer conhecer a palavra de Deus. O evangelista, ele toma a palavra de Deus e ele ministra através dessa palavra ao coração daquele que está de fora, do incrédulo, para que ele conheça Cristo e entregue o seu coração a Cristo. Depois ele escolheu outros para pastores. Quando a pessoa entra na igreja, ela precisa ser pastoreada, instruída, cuidada, sarar das suas feridas. Muitas vezes ela está fraca, ela está enferma, ela precisa de um cuidado especial que é o papel do pastor. E ele separou também os mestres, e os mestres são aqueles que dão o alimento sólido. Observa, ele separou os evangelistas para os filhos, trazer para dentro da igreja os novos convertidos. Ele separou os pastores para cuidar dos jovens, para tratar com jovens. E ele separou os mestres para cuidar dos pais, daqueles que adquiriram maturidade, daqueles que precisam do alimento sólido. Então nós estamos dizendo que a vida cristã é uma vida formada por estágios. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador, o pastor Sadak, de Angola, algum lugar ali da África, ele estava dizendo que quando a pessoa nasce de novo,
ela recebe a sua certidão de nascimento. Quando a pessoa chega na juventude, ela já precisa do seu registro de identidade. E depois, quando ela avança no ministério, ela precisa levar o evangelho para todos os povos, raças, línguas e nações. Então ela precisa do seu passaporte. Isso significa que os 3 estágios da vida cristã. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Quando nós falamos dos 3 estágios da vida cristã, você pode ser filho, pode ser jovem, pode ser pai. Nós estamos falando de uma caminhada com Deus, de uma jornada com Deus. Ninguém sai do primeiro estágio para o último imediatamente alcança a maturidade. Hoje temos visto muitas pessoas aceitando Jesus ontem, aceitaram Jesus ontem de ontem, foram batizados ontem e já são colocados hoje em um ministério. Eles pulam as fases. Nós temos que entender que há uma necessidade de cruzarmos as etapas naturais do crescimento da vida cristã. O quadro mais sintomático que mostra a necessidade de uma passagem de tempo entre uma fase e outra, nós encontramos em Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no reinado de Faraó. Ele sabia que ele era chamado por Deus para libertar o seu povo. Num dado momento, ele tentou executar a sua missão, saiu tudo atrapalhado. Moisés teve que fugir do Egito, porque ele não tinha ainda sedimentado a sua identidade. Nesses 40 anos, ele tinha adquirido a sua identidade, mas ele ainda não estava preparado para exercer o ministério. Então, a primeira fase, os primeiros 40 anos de Moisés, foram os 40 anos que ele gastou para ele compreender a sua verdadeira identidade, para ele entender que ele não era um egípcio, um filho adotivo de uma filha de Faraó, mas que ele era filho da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ele tinha as promessas dos seus ancestrais, que ele tinha que carregar consigo aquela promessa. Então, para Moisés adquirir a sua identidade como um verdadeiro israelita, como um verdadeiro chamado de Deus, ele levou 40 anos. Depois ele foi para o deserto. E no deserto ele ficou cuidando das ovelhas do seu sogro, ali em Moabe. E ele ficou mais 40 anos. Nesses 40 anos, ele já tinha sua chamada, ele já sabia que Deus iria usá-lo para um ministério, mas ele levou 40 anos para que ele pudesse se ver como um instrumento de Deus. Ele foi quebrantado durante 40 anos, cuidando das ovelhas, naquele trabalho diminuto em relação à grandeza da visão que ele tinha para ele. Então ele passou 40 anos entendendo a sua chamada, sendo quebrantado por Deus, passando ali como Deus disse a Jeremias, como um vaso, um barro na mão do oleiro, sendo moldado, sendo tratado, adquirindo as características do Espírito de Deus. E depois ele viu a sarça ardendo, e aí ele recebeu o poder de Deus, porque a sarça ardia e não se consumia. Ele viu que a última coisa que lhe faltava era o poder de Deus para ir em cumprimento da sua missão. Então ele, envolvido no poder de Deus, com o fogo do Espírito dentro dele, ele voltou para o Egito, tirou o povo e andou 40 anos com aquele povo, porque ali ele estava no seu grau máximo de maturidade. Ele agora era pai, ele era um ministro de Deus, o homem chamado para aquela missão. Mas enquanto ele cruzava 40 anos, havia alguém lá, por exemplo, Josué,
que estava naquela segunda fase, sendo instrumentalizado para ser aquele que Deus usaria para entrar na terra prometida. Ou seja, quando Moisés estava na sua fase de maturidade, Deus estava preparando um homem para ser o instrumento da fase seguinte e levar mais 40 anos de ministério pela frente. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós devemos nos perguntar em que fase nós estamos. Se olhamos para o Novo Testamento, também percebemos esse mesmo padrão de Deus. Por exemplo, Paulo, ele foi muito mais rápido do que Moisés, mas ele gastou tempo. Ele gastou 3 anos da sua vida para encontrar a sua identidade. Ele se converteu em Damasco, depois ele diz que ele foi 3 anos para a Arábia, e lá ele buscou repensar a sua fé, reestudar tudo aquilo que ele sabia, desaprender e aprender. Então ele foi formado na sua identidade. Mas quando ele voltou, ele achou que estava pronto para o ministério. Ele confundiu os judeus lá em Damasco. Fizeram um plano de morte para matá-lo. E ele teve que fugir de Damasco. Foi para ele considerado o seu ponto de maior humilhação, porque ele foi descido num cesto na muralha daquela cidade e teve que fugir para Jerusalém. Mas ele pensou: eu chego em Jerusalém, eu vou ser recebido pelos apóstolos, eles vão me abraçar e ali começa o meu ministério. Mas quando Saulo chegou em Jerusalém e Barnabé levou ele para conhecer Pedro, Tiago e os outros apóstolos, ele começou a dar trabalho também em Jerusalém. E aí os apóstolos pegaram ele e falaram: vá para a tua cidade natal, fique por lá. E a Bíblia diz que depois que Saulo saiu de Jerusalém, a igreja teve paz. Imagina só, depois que Saulo vai para a sua cidade natal e volta para a obscuridade, a igreja tem paz, porque ele não estava preparado para aquela época. E ele ficou mais 10 anos na sua cidade, ninguém o conhecia. O ministério que ele desenvolveu em Tarso, ninguém falava daquele ministério. E aí, depois de 14 anos, 3 naquela região de Damasco, depois 10 anos lá na sua cidade natal, Barnabé chama Saulo e ele vem para Antioquia. E Antioquia, os cristãos são os discípulos são pela primeira vez conhecidos como cristãos. Ou seja, Paulo, ele saiu da primeira fase quando ele foi para Damasco, passou pela segunda fase quando ele ficou 10 anos na sua cidade natal, já deu 14 anos, e aí ele vai para Jerusalém como ministro aprovado por Deus. Os homens verdadeiramente chamados por Deus, eles passam por essas fases. Não há como cruzar essas fases sem estar experimentado e fundamentado na palavra de Deus, porque se pula as fases, fatalmente ele vai ensinar uma falsa doutrina, ou ele não vai conseguir levar os seus ouvintes ao mesmo nível de experimentação dele, porque nem ele mesmo sabe em que fase ele se encontra. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, quando ele separa o corpo do ministério, os profetas, os apóstolos e profetas, o Antigo, o Novo e o Antigo Testamento, porque o Antigo deve ser lido à luz do Novo Testamento, os evangelistas, os pastores e os mestres. Ele diz que este corpo do ministério tem um objetivo: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo é que o alvo de todo cristão é ser pai. Mas ele tem que passar pela condição de filho, pela condição de jovem, até chegar a ser pai. Ele tem que crescer em graça, em sabedoria, em maturidade, em entendimento, em fé, em virtude, em domínio próprio. Não há como cruzar todas essas fases. E aí, eu quero te chamar a atenção algumas advertências que Jesus faz. Ele diz, muito naqueles dias vão dizer, Pai, pregamos em teu nome. E ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Quem são esses? Eu já disse que a igreja é formada por judeu e grego, forte e fraco, sadio e enfermo, livre e escravo. Tem todo tipo de gente dentro da igreja. Mas a igreja também tem o incrédulo, o inconverso, ele está visitando a igreja, ouvindo pelo evangelista a palavra de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando com ele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a igreja também tem o joio. É aquele que, habituado em estar dentro da igreja, ele é capaz de desenvolver qualquer ministério que existe dentro da igreja. Ele aprende. Ele aprende a ser um evangelista, ele aprende a ser um mestre, ele aprende a ser um pastor, ele vai no banco, numa escola de teologia, ele aprende pelos livros, ele usa o seu intelecto, ele estuda, hoje até alguns estão inclusive usando inteligência artificial para fazer as suas mensagens, porque não tendo experiência com Deus, não conhecendo a palavra de Deus, ele dá um tópico para a inteligência artificial, ela monta o seu discurso, ele prega, e aí é o joio no meio do trigo. Mas também temos o trigo, e o trigo sim, nós temos o trigo que é filho, o trigo que é jovem e o trigo que é pai. E nós estamos falando que leva um tempo para nós cruzarmos esta jornada com Deus. Na minha experiência particular, eu me converti em 1979. Então, eu me converti em 79. Eu cruzei a segunda parte, eu vou colocar aqui primeira data, em 96. E depois, 2003. Vamos ver se deu para ler. 79, 96, 2003. De 79 a 96, se minha conta está certa, eu levei 17 anos para sair do novo nascimento à condição de filho. Eu adquiri a completitude da minha identidade em 96. Em 96, eu entrei na segunda fase de jovens. Essa fase foi de 96 a 2003. Se eu estou certo, eu creio que dá 23 anos. Deixe-me ver, deixe-me fazer a conta aqui. Eu estou procurando a minha calculadora, só um momentinho. Cadê a calculadora? Calculadora. Ok. Então vamos lá. Eu me converti em 79. De 1996 menos 1979 foram 17 anos para eu adquirir a minha identidade cristã. Depois de 2003 menos 1996, fiz a conta aqui, 2003 menos 1996, não, desculpe, 2023. 2023.
2023 menos 1996 dá 27 anos. Eu estou melhor do que a Paulo, porque Paulo levou, aliás, desculpe, Paulo está melhor do que eu. Ele levou 3 anos na primeira fase, de 3 a 4 anos, levou 10 anos na segunda fase e entrou na terceira fase com 14 anos. Eu levei 17 anos na primeira fase e Moisés levou 40 anos. Eu levei 27 anos na segunda fase e Moisés levou 40 anos. E agora estou entrando na terceira fase, não sei quantos anos serão, e Moisés viveu 40 anos, muito mais do que Paulo. Ou seja, o tempo de ministério de Moisés foi maior do que o de Paulo. O tempo de ministério de Paulo é bem superior ao meu, porque ele viveu bem mais. Eu estou começando a terceira fase, não sei quantos anos serão. Mas observa como as nossas experiências estão dentro dessas faixas. Nós temos o padrão do Novo Testamento, que é o padrão de Paulo, 3 anos, 10 anos, entra na terceira fase. O meu padrão, 17 anos, 27 anos, eu entro na terceira fase. E o padrão de Moisés, 40 anos deu 80, e ele entra na terceira fase. Eu tenho hoje 63 anos, se eu contar só o tempo de conversão, eu teria que somar 27 mais 17. São 40 anos para eu chegar na terceira fase. Moisés levou 80 anos para chegar na terceira fase. E Paulo levou 14 anos para chegar na terceira fase. Por que eu estou dando esses números? Porque a vida cristã, ela não é tão simples quanto parece. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que nós temos é conhecer a vontade de Deus. O padrão para conhecer a vontade de Deus é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E ele diz: apresente o teu corpo a Deus, não se conforme com este mundo, renove o seu entendimento e seja transformado. Há um processo. Então você experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso dizer que só experimentam mesmo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus os que chegam na maturidade, na condição de pais. Até lá, nós temos uma jornada, nós experimentamos as vontades de Deus pontualmente, mas nesse nível de crescimento, até chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, nós temos que cruzar por esta jornada. Não há como sair dela, separar dela. Da minha parte, eu consigo identificar essas fases com muita clareza. Mas eu quero chamar uma atenção sua de um fato que me levou a entrar nessa jornada de crescimento espiritual, de maturidade cristã. Antes de me converter, eu sentava na roda com meus amigos no bar, que eles chamam hoje de happy hour, né? Happy hour. Você termina o trabalho, senta no bar, fica todo mundo ali bebericando e jogando conversa fora. Eu lembro que eu ficava nessas rodas de conversa e passava ao final da noite, quando eu voltava para casa, eu sentia vazio. Eu sentia que as conversas nada me acrescentaram. Mas não era isso que me incomodava. O que me incomodava é que, mesmo entre os meus amigos que jogavam conversas fora, eu percebia que eles tinham um certo grau de personalidade e de caráter. Eles eram homens de palavra, mulheres de palavra. Parece que eles nunca titubeavam, eles sabiam bem o que eles queriam. Do ponto de vista do mundo, não estou dizendo do ponto de vista da vida cristã, eu estou dizendo do ponto de vista do mundo. Um sabia que queria ter uma empresa, outro sabia que queria ter uma profissão, outro gostava de esporte. Eles sabiam bem o que eles queriam alcançar, eles sabiam os seus limites, eles tinham as suas aventuras.
E perto dessas pessoas, e eu não estou falando de cristãos, eu estou falando dos inconversos, eu me sentia alguém que não tinha personalidade. Eu me sentia um levado pelos outros. Eu me sentia um que qualquer um conseguia fazer a minha cabeça. Então eu me via o menor de todos na roda dos incrédulos. E aí eu conheci o Evangelho. Quando eu conheci o Evangelho, eu não entendi ele. Eu entrei naquela fase de encontrar a identidade. Eu levei mais ou menos 1 ano para perceber que eu tinha que conhecer a minha identidade. Mas o fato é que quando eu comecei a ter noção que eu deveria desenvolver a minha identidade cristã, eu olhei para trás e disse: eu não tenho personalidade. E agora eu percebo que, sendo cristão, eu tenho que ter uma identidade cristã, eu tenho que ter uma personalidade cristã. Então eu falei, agora eu estou em vantagem em relação aos demais incrédulos. Porque eles têm uma personalidade, um caráter, uma visão de mundo muito bem formada. Eles sabem que eles são o que eles querem. E se eles se converterem, eles têm que desmontar todas essas coisas. Eu já entro na vida cristã desmontado. Eu já entro sem personalidade, eu já entro sem caráter, eu já entro sem firmeza, eu já entro desmontado. Então, o que vier é lucro, porque o Senhor pode começar a me modelar em minha identidade. E esse processo levou 17 anos. Então, eu encerro essa live colocando para você que a igreja é um ambiente formado por todo tipo de pessoas, em diferentes estágios de experiências, no mínimo formado por filhos, jovens e pais. Também dentro da igreja nós temos os inconversos, nós temos o joio, nós temos o trigo pode ser filhos, jovens e pais. Toda essa gama de pessoas precisam se alinhar em um processo de crescimento de filhos, de jovens e de pais. E eu também tenho dito que, baseado na experiência de Paulo, baseado na experiência de Moisés, e olhando para eles e enxergando a minha própria experiência, a gente não sai da condição de filhos em pouco tempo. Há uma necessidade de uma caminhada para encontrar a identidade. Há uma necessidade de uma caminhada para encontrar a adolescência, a instrumentalização, como a formação de um instrumento de Deus apto que ele use. E há uma necessidade de caminharmos mais um tempo para desenvolvermos o ministério. Hoje, quando nós olhamos para a igreja cristã, ela não está nesses quadros. E porque ela não está e nem sabe que existe esse quadro, há muita confusão no meio do povo de Deus. E muita gente perde a sua estabilidade espiritual por não compreender esses estágios do crescimento da vida cristã e como esse estágio se reflete na tribulação que nos leva à esperança. Essa live termina aqui, mas a temática continue. E eu espero que você esteja de volta comigo, então, assistindo pelo vídeo que está sendo colocado à disposição, que você continue entendendo e absorvendo esta imagem. Que o Senhor seja louvado.